Função exponencial, gráfico da função exponencial. Nós revisamos as propriedades das potências, a potenciação, realizamos algumas equações exponenciais na lista anterior e agora nós vamos falar do gráfico. Então, eu consigo construir, como em toda a função, consigo representar através de um gráfico. Trouxe aqui a definição. Então, a função f, a fórmula, né, de reais em reais. Então, as respostas, eu dou números, valores reais e vou obter respostas reais. Como que ela é definida? É definida por y igual a a elevado a x. Esse é o formato da função exponencial. Repare que se chama exponencial porque a letra está no expoente. O azinho que aparece aqui, quem é ele? Ele pertence aos reais, esse é o símbolo do pertence aos reais. Esse A é maior que zero, então são todos os positivos maiores que zero. E tem que ser diferente de 1, não pode ser igual a 1. É chamada de função exponencial. Então, para ser exponencial, tem que ter como expoente a letra. E na base, um número pertencente aos reais, maior que zero e diferente de 1. Trouxe aqui alguns exemplos de funções exponenciais. Repare. F de x igual a 5 elevado a x. O f em função de x. Eu tenho o a valendo 5, é pertencente aos reais, é maior que zero, é diferente de 1. E o x está no expoente, então é função exponencial. Na b a mesma coisa. Eu trouxe uma fração, f em função de x é 1/5 elevado a x. 1/5 pertence aos reais, é maior que zero, porque é 0,2 se nós dividirmos 1 divididos por 5. E é diferente de 1, não é 1, ok? Então, e o expoente é x, então é função exponencial. A c e a d são variantes que eu trouxe que podem aparecer e que também são funções exponenciais, não estão exatamente no formato da definição, mas são exponenciais. Olha lá, y igual a 2 elevado a x mais 1. O 2 é o a, é a base da potência, pertence aos reais, é maior que zero, é diferente de 1. E tenho no expoente letra, então é exponencial. A d, y igual a 2 elevado a x e o mais 1 está do ladinho da potência. Não deixa de ser exponencial, ó. A gente tem ali o 2 como base, que pertence aos reais, é maior que zero, é diferente de 1. E temos a potência, x, então é exponencial. Uma outra coisa que quero comentar é quando se trata de crescente ou decrescente. Como aconteceu na função afim, na função quadrática, na função modular, aqui nós também temos como classificar função em crescente e decrescente só olhando para a função. Então, quais são os dois? Aonde eu vou olhar? Novamente, como aconteceu na função afim e na função quadrática, eu vou olhar para o a. Se o a for maior que 1, a função é crescente. Pois nós vamos desenhar e você vai perceber. E as outras lá a gente olhava, se o a fosse negativo era decrescente. Aqui não. Aqui eu vou olhar se o a é uma fração. Se ele tiver entre 0 e 1. 0,1, 0,2, 0,3 ou 1/5, 1/2, 3/5. Então, se ele for 0, alguma coisa positivo, por causa da definição lá que tem que ser maior que zero, a função é decrescente. Olhando aqui para os nossos exemplos que temos aqui em cima, repare que a letra A, f de x elevado a 5, f de x igual a 5 elevado a x, o 5, o a é 5, né? O a é igual a 5. Então, ela é crescente. A letra A é crescente. A letra B é 1/5.
é uma fração, 1 divididos por 5 dá 0,2, né? O A é igual a 1/5, está dentro dessa restrição aqui. Então, a letra B é decrescente. Na letra C, eu vou sempre olhar o A, sempre a base da potência. É 2, o 2 é maior que 1, então a letra C é crescente. A letra D, também a base é 2, então também é crescente. Então, só será decrescente quando for uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Aí ela é decrescente, porque fica entre 0 e 1, se eu resolver a divisão ali, ok? Vamos a alguns exemplos de gráficos agora. Exemplo 1. Construa o gráfico das seguintes funções. Então, nossa primeira aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Já construí a tabela. Você irá determinar valores para x, então sempre valores próximos do zero. Aqui eu já coloquei, né? Menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, esses valores nós que escolhemos na hora de construir um gráfico. A menos que o enunciado dê. Nesse caso não deu, então nós vamos escolher. Se eu tenho x para construir o gráfico no eixo das ordenadas, eu vou obter resposta y. Então, y é igual a f de x igual a 2 elevado a x. Então, o y é a resolução da função. E aí a gente vai ter os pares ordenados, x e y. Vamos lá, então. Olha lá, eu vou substituir o x e daí fazer as continhas. Então, 2 elevado a menos 2, que é o x. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a 0. 2 elevado a 1. E 2 elevado a 2. Resolvo as potências e vou obter y. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Par ordenado, 2 e 4. Isso aqui é importante não trocar a ordem. Ordem x, y. Não posso trocar a ordem disso aí. 2 elevado a 1, 2. Par ordenado, 1 para x, 2 para y. 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, 1. Formei par ordenado, 0 para x, 1 para y. 2 elevado a menos 1 é propriedade da potenciação. Se é negativo o expoente, eu preciso inverter a base para tornar o expoente positivo. Então, vai ficar 1/2. Né? Se fosse 3, 1/3. Se fosse 4, 1/4. Então, vou inverter para ter positiva a potência. Inverte o sinal da potência. 1/2 elevado a 1, 1/2. Ou 0,5, né? Para a gente localizar ali no gráfico. Então, par ordenado, menos 1 e meio. Meio. 2 elevado a menos 2. De novo, o expoente é negativo. Vou precisar inverter a base. Se a base é 2, vai ficar 1/2. Elevado a 2, positivo. É o sinal do expoente que vai ficar positivo. 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Deu 1/4, que é 0,25, né? Pense em R$1 dividido em 4. 0,25. Par ordenado, menos 2 e 1/4. Prontinho, tem os pares ordenados, agora é só marcar no plano cartesiano. Vamos lá. Então, eu tenho ali o menos 2 com 1/4. 1/4 é 0,25. Então, se eu dividir o espaço entre 0 e 1, eu vou ter 0,5. Se eu dividir 0,5 ao meio, eu vou ter 0,25, que é 1/4. Então, é esse ponto aí que eu vou querer aqui com o 2. Então, subo ali no 2 e vou até o 0,25 lá. É super importante usar a régua. E no encontro deles, a gente tem o primeiro ponto, o primeiro par ordenado. O segundo é menos 1 com 1/2. Menos 1 e o meio lá, o 0,5. Segundo ponto. O 0 de x está bem em cima do eixo aqui, está bem aqui.
o 0 de x lá no 1 de y. Então, vou marcar o ponto bem em cima do 1. E o próximo, né? Fizemos o 0, 1. Fizemos agora o 1 e o 2. O 1 com o 2. O 1 de x lá com o 2. Olha lá. Segundo ponto. E o último ponto, 2 e 4. O 2 de x lá com o 4. Fechamos aí os pontos que nós escolhemos na tabela. Você vai ligar eles e agora eu não uso a régua porque ele forma uma curva. Não sei se essa cor vai ficar visível. Vamos ver lá. Eu vou ligar aqui e você vai perceber que ele forma uma curva. Essa curva exponencial, ela nunca vai passar para baixo aqui do eixo x. Ela vai ser sempre uma curva acima do x. Subindo, olha lá, quanto maior o x, maior está sendo o y, mais alto ela está indo. Então, ela é crescente. Ou se eu olhar aqui para o a, como eu expliquei no slide anterior, o a é maior que o 1, então ela é crescente, né? É a função crescente. Vou escrever aqui. É a função crescente, pois a igual a 2, maior que 1 na nossa potência aqui. A gente tem 2 elevado a x. A próxima. Na B, nós temos uma fraçãozinha. Olha lá, 1/2 elevado a x. Do mesmo modo, você vai escolher valores para x, de novo próximos do zero, e vai obter y, que é substituir na expressão para obter y, né? Você substitui e obtém y. Então, vou substituindo x pelos valores que estão aqui na tabela. Vamos lá. 1/2 elevado a menos 2, 1/2 elevado a menos 1, só substituindo x. 1/2 elevado a 0, 1/2 elevado a 1, 1/2 ao quadrado, ou elevado a 2. Vou começar aqui embaixo. 1/2 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 2 vezes 2. Para ordenado, 2 e 1/4. 1/2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é meio. 1 e meio. Todo número elevado a 0 é ele mesmo. Ou todo número elevado a 0 é 1. Para ser ele mesmo tem que ser 1, né? 0 e 1, que foi a resposta. 1/2 elevado a menos 1, preciso inverter para a potência ficar positiva. Propriedade da potência. Então, 1 elevado a 2 vai ficar 2 sobre 1. 2 divididos por 1 é 2. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, 2. Para ordenado, menos 1 e 2. 1/2 elevado a menos 2. Inverto primeiro, fica positivo. 2 divididos por 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Para ordenado, menos 2 e 4. Vamos marcar os pontos agora. Vou começar aqui. O menos 2 lá com o 4. O encontro deles é o primeiro ponto. Menos 1 com o 2. Menos 1 com o 2. Segundo ponto. O 0 de x lá no 1 de y. Ficou em cima do eixo. 1 com o meio. Meio é 0,5. Está aqui. E é o 1. Então, tá para cá. E 2 com 1/4. 1/4 é 0,25. Vou colocar ele para o lado de cá. Lá com o 2 de x. Prontinho. Tem os pontos, agora você precisa ligar os pontos que vai formar aquela curva. Vou tentar fazer aqui, se fica o mais certinho possível. Vou soltar a caneta, mas ele... Fica difícil de desenhar aqui, mas ele vai ligar todos os pontinhos. Repare agora que
quanto menor o x, maior o y, ou vice-versa, né? Quanto maior o x, menor o y, está chegando mais perto do eixo x. Repare que o meio está entre 0 e 1, é 0,5. Então, a função é decrescente, está descendo, né? Eu posso escrever ali, né? A função é decrescente, pois o meio está entre 0 e 1, para ser decrescente. Então, não é negativo o número, ele é um número com vírgula, menor que 1, maior que 0. Letra C. Eu trouxe uma daquelas variantes, né? Continua sendo função exponencial, mas tem um mais um ali. É do mesmo modo, gente. Vou fazer aqui para vocês perceberem. Dou valores para x, vou obter y, substituindo na função. Então, vamos lá. Só trocando x por enquanto. Então, menos 2 mais 1. Mais 1 está lá na potência, então eu vou manter na potência. 2 elevado a menos 1, mais 1. 2 elevado a 0, mais 1. Só troquei o x, só substitui o x, gente. 1 mais 1 e 2 mais 1. Agora eu venho resolvendo aqui. 2, faço a continha na potência. Menos 2 mais 1, menos 1, é negativo, faço o inverso para deixar positivo e vai ser meio. Então, para o ordenado, menos 2 e meio. O próximo, menos 1 mais 1 vai dar 0. 2 elevado a 0, 1. Então, nosso par ordenado, menos 1 e 1. 0 mais 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Então, nosso par ordenado, 0 e 2. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Par ordenado, 1 e 4. E na última, 2 elevado a 2 mais 1, 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Par ordenado, 2 e 8. No meu gráfico não vai caber o último, mas eu vou marcar os próximos e vai ficar indicado, olha lá. O menos 2 com o meio. De novo, o 0,5, né? O meio é sempre 0,5. Então, eu tenho o menos 2 lá com o 5. Primeiro ponto. O menos 1 com 1. O menos 1 de x com 1 de y. Segundo ponto. O 0 de x agora vai bem em cima do 2. O 1 com 4. Lá em cima. E não coube aqui o 2 com o 8, na minha imagem, né? Estaria bem lá em cima. Né? Unindo os pontos de novo, você vai ver aquela curva se formando e sem precisar... Deixa eu escrever aqui. Sem tocar o eixo X, ele fica sempre acima. E o nosso gráfico continua lá para cima, ok? Crescente, ó, tá subindo. Quanto maior o X, maior o Y. Né? É crescente, pois A é maior que 0, né? A igual a 2. Só olhar na função aqui, ou olhar no gráfico que está subindo, está aumentando. Vamos praticar isso aqui.